Olá, novamente sobre a continuidade dos vídeos sobre hackers. Uma outra coisa que eu me lembrei, referente a desenvolvimento de aplicações, ou um pouquinho antes, aprendizado de linguagens de programação, ou vamos piorar um pouco a coisa, aprendizado de programação de computadores, como era dito há muito tempo atrás. O problema atual, ou um dos problemas da atualidade, é a questão de que muitas universidades, faculdades, escolas ou meio acadêmico de uma forma geral, e aí a gente coloca o meio acadêmico, eu vou colocar todos, faculdade, escola, tudo junto nesse balaio, é que muitas delas ensinam a usar uma ferramenta que codifica em uma determinada linguagem. Se já é complicado, pelo menos ao meu ver, já é complicado aprender somente uma linguagem específica, é mais complicado ainda com o decorrer do desenvolvimento do profissional ou desenvolvimento pessoal, ficar preso a uma ferramenta, das antigas IDE, ou como é chamado IDE hoje, né, que são as ferramentas de desenvolvimento. Complicado, por que complicado? Se isso facilita a vida, e realmente, uma IDE facilita muito a vida do programador. O problema é que se por algum motivo, e aí existem N motivos para isso, existem N situações para isso, o indivíduo cai numa situação em que ele não tem a IDE famosa, a queridinha, a favorita dele. Ele vai conseguir trabalhar, ou pelo menos dar aquela solução, ou pior, tá? Não sei se é pior, mas ele cai em uma outra linguagem de programação, com outra IDE, com outros padrões, fica complicado. Entendo que até ensinam os conceitos mais amplos, pelo menos cada universidade, faculdade, escola, locais de treinamento para certificação, que é um outro detalhe também complicado, a certificação em determinadas áreas, ensinam algoritmo, estrutura de dados, sintaxe. Só que a sintaxe é específica, cada sintaxe é específica de cada linguagem. Enquanto algumas ficam se batendo por conta de um ponto e vírgula, que não foi colocado no final, outras, tanto faz, não tem a necessidade de ponto e vírgula. Enquanto umas precisam de uma estrutura enorme para fazer simplesmente o famoso, não sei se é tão útil assim, mas serve como aprendizado em alguns momentos, o tal do Hello World, olá mundo. Outras somente com uma linha resolve. Tá? Então, a sintaxe é específica de cada linguagem, mas quando fica preso a uma IDE, a uma ferramenta de desenvolvimento, ficar preso a isso, ou ser ensinado, ter o treinamento somente dessa forma, complica. É muito mais amplo. Quando se tem um conhecimento voltado para conceitos, você consegue adequar esses conceitos com conceitos novos ou com ferramentas novas. Por exemplo, se a pessoa, o indivíduo, o aluno, conseguiu entender razoavelmente bem, ou até para muito bem, o conceito de algoritmo e estrutura de dados, quando ele sai de uma linguagem complexa ou simples e muda, ou uma linguagem da mesma complexidade, mas tem suas peculiaridades em relação a outra, ele tem uma facilidade maior para se adaptar. Ele consegue ter uma adaptação mais rápida, com menos curva de aprendizado, a curva de aprendizado é mais tranquila, ela é menos acentuada, ele consegue ter um retorno melhor. O sofrimento, vamos colocar assim, é menor, o gasto de tempo, ou consumo de tempo, investimento de tempo, melhor dizendo, é menor. Investimento em recurso financeiro também pode ser menor. Muitas vezes ele comprando alguns livros, testando algumas coisas, ele consegue ter uma absorção muito melhor do que ele necessariamente fazer um curso de uma outra linguagem, né? Por mais que os livros fiquem obsoletos ou defasados, porque existem sempre complementações das linguagens, algumas saem de uma versão para outra, pula um número de versão e consegue ter mudanças consideráveis, melhor ou pior. Aí independe de cada linguagem, cada metodologia, o que mudou no conceito dos desenvolvedores daquela linguagem. Então muda muito. Algumas caem em desuso, né, e fica com menos utilização. Outras são mais realçadas, começa a ter concorrência. Outras linguagens que estavam em uso numa área muito específica
e tendo muitos recursos, mas nunca foi assim observada por outros caras, começam a aparecer com maior frequência. Mas o problema, voltando ao início, o conceito de ferramenta, eu aprender a usar só uma ferramenta, é complicado. De uma forma grosseira de comparar, quem só conhece martelo como ferramenta, trata tudo como prego. Que é diferente de você só tem o martelo como ferramenta. Você não tem outra ferramenta. Então, infelizmente, qualquer coisa vai parecer prego para você. Mas aí você para pensar, pô, dá para fazer alguma coisa diferente com esse martelo, ou não. São dois conceitos diferentes. Um, você está obrigado àquela situação, e o outro, você acha que está obrigado porque você é doutrinado daquela forma. Não digo doutrinado, mas foi treinado, mostrado que é daquele jeito. E normalmente, quando direciona para uma ferramenta, uma linguagem, aquela ferramenta, aquela linguagem, muitas vezes cometem o erro de falar que aquela linguagem, aquela ferramenta é a melhor de todas. É a tauba de salvação de tudo. Então você vai utilizar uma linguagem que é própria para N soluções. Só que quando você encontrar N mais um, esse mais um não é para ela. É uma outra linguagem que seja mais cascuda, mais quadrada de lidar, uma linguagem mais assim, engessada, vamos dizer assim. Mas aquela linguagem mais engessada pode ser a melhor para aquela outra situação. Ou não. Às vezes você encontra uma linguagem muito mais flexível, muito mais fácil de lidar. Então, é outra coisa que deve se atentar também. Não ficar preso somente a uma ferramenta. Tá? Por exemplo, muitas vezes a gente acessava banco de dados com linhas de comando, montava um script para acessar banco de dados. O que eu estou vendo, que o pessoal comenta muito, é que existem linguagens que faziam isso antes, que agora é um componente que faz isso. Então você não tem acesso direto ao banco. Tá, facilita você mostrar somente o componente e já conectou ao banco? Legal, adianta pra caramba. Mas se devido às suas peculiaridades de desenvolvimento, algumas coisas muito específicas, você não tem como ter acesso mais detalhado a isso, você está amarrado àquilo, te engessou de alguma forma. Você até pode conseguir fazer algumas mudanças, mas você vai perder tanto tempo em desenvolver caminhos para você, entre aspas, quebrar esse complemento, esse módulo, né, esse componente que faria isso para você, que torna-se assim, desgastante a coisa. Não digo inviável. Tá? O inviável, se isso tornar inviável a utilização da ferramenta, então você não usa aquela ferramenta, você não usa aquela linguagem. Procura outra, aprende outra, porque talvez seja até mais fácil você desenvolver tudo por outra ferramenta do que aquela que você já está acostumado há anos e por algum motivo os caras mudaram tudo e te complica. Tá? Então assim, entender conceitos, entender as bases das coisas é muito mais enriquecedor para o indivíduo do que ficar preso a uma ideia, uma ferramenta, uma linguagem em que você depende da ferramenta para desenvolver a linguagem. Não digo desenvolver a linguagem, mas desenvolver um aplicativo, uma aplicação, um programa, um software, depende da ferramenta que usa essa linguagem. Tá? Também não é para você ficar somente fechado, que é um outro problema, fechado no editor de texto como um VI, um Gedit ou outros similares, e você vai escrever tudo somente nele. Também não te ajuda muito. Aí a sua questão de tempo pode estar comprometida também. Às vezes você perde muito tempo, apesar de dar retorno, mas você está utilizando uma coisa mais limitada, sendo que uma outra ferramenta te auxilia. Então é questão de você observar qual dos dois é melhor. Se conseguir mesclar as coisas, trabalhar com diversidade de ferramentas, diversidade de linguagens é interessante. Dá para se mesclar, por exemplo, Shell Script com Python, com várias coisas você consegue mesclar. PHP com Shell Script, dá para se mesclar N coisas. É questão de ver qual a necessidade, mas tentar ficar o menos preso possível a ferramentas, IDEs e uma linguagem só. Tá? Por enquanto é só. Vou lembrando com o tempo mais coisas e vou adicionando. Até mais.